Juntas queremos fazer real o sonho de uma sociedade baseada na justiça, livre da ideologia capitalista, de competição, de exploração de pessoa humana e de destruição da natureza. Uma sociedade sem racismo, sem machismo, sem homofobia, sem lesbofobia, sem estereótipos ou mandatos sociais. Uma sociedade sem patriarcas, no qual seja possível reinventar e multiplicar os espaços de poder e diversificar quem os ocupa. Primeiro manifesto da Rede Madalena Internacional, Teatro das Oprimidas. Esse é mais um programa Papo na Laje, eu sou Dani Câmara. Hoje nós estamos aqui na Rocinha para bater um papo sobre do Teatro do Oprimido ao Teatro das Oprimidas. Eu sou Alessandro Conceição, coringa do Teatro do Oprimido, Niterói, Rio de Janeiro, lá do Complexo de Favelas do Viradouro. Eu sou tudo, sou coringa, sou ator, sou jornalista, sou produtor, sou ministrante de oficina e mais o que você quiser. Para cada situação, uma carta na manga, esse sou eu. Eu sou Raquel Nascimento, filha de Dona Ana, baiana. Eu sou carioca, ativista em Teatro das Oprimidas há cerca de 12 anos e educadora popular há quase 20 anos. Sou professora da educação básica no município do Rio de Janeiro. Sou especialista e mestre em relações étnico-raciais e educação. Bom, há quantos anos vocês estão desenvolvendo essas pesquisas? Individualmente, cada um. Nossa pesquisa se entrelaça, né? Se cruza assim. Eu comecei no Teatro do Oprimido em 2001, né? Então estamos em 2024, misericórdia, 23 anos. Eu precisava de um trabalho. Eu tinha saído de um jovem aprendiz na Caixa Econômica, tinha feito já o alistamento militar, precisava de um trabalho para ajudar em casa. Sobrei lá no alistamento militar, graças às deusas. E aí, como eu participei de um projeto anterior com a Cláudia Simone, um projeto social do Grupo Salesianos lá em Niterói, aí ela falou, olha, eu não tenho um emprego, mas eu tenho 80 vales transportes de papel. Você quer vir guardar o cenário? Eu participo de um grupo, sou diretora de um grupo dentro de um hospital psiquiátrico. Meu olhinho brilhou, 80 vales transportes de papel. Dava para você trocar no açougue, na padaria, no mercado, então bati lá. Só que eu só me dei conta que era um hospital psiquiátrico quando eu estava dentro. E aí eu vi que era um grupo de pessoas que fazem tratamento, atuando. Eu me emocionei, falei, nossa, quem são esses atores? Aí lá são o pessoal que faz aqui tratamento. E foram para as enfermarias. Eu falei, são malucos? Aí ela, não, são usuários de saúde mental. E aqui é como a gente trata e eles fazem Teatro do Oprimido. Eu me encantei e comecei então 23 anos. Nossa, falei demais para falar, mas são 23 anos fazendo Teatro do Oprimido. Eu estava lendo seu relato que você queria ser jornalista, é isso? Queria, fiz faculdade de jornalismo, comunicação social, durante muito tempo, né? Adoro a comunicação, hoje entendo a comunicação em outro lugar, né? Comunicação de comunidade, comunicação de comum, comunicação de comunismo e comunicação também de comunitário, né? Então, atuando tudo o que eu aprendi na faculdade e o que eu aprendo constantemente na minha comunidade, então tá junto, tá amalgamando e com o Teatro do Oprimido casou muito também. E você, Raquel? Bom, eu chego ao teatro, né, ao Centro de Teatro do Oprimido, mais ou menos aí em 2010, 2011. Eu tinha começado a fazer a faculdade de pedagogia na Federal da Bahia, né, e aí resolvi fazer a transferência externa para cá, para o Rio, porque eu sentia que faltava alguma coisa. Então vim, fiz a prova, né, voltei, né, para o Rio e fui abrigada por uma tia minha e comecei os estudos na pedagogia. E um professor indicou fazer um curso no Teatro do Oprimido, assim ele dizia, né? Paulo Freire, que foi um educador popular aqui, né, do Brasil, de Recife especificamente, desenvolveu uma experiência que foi a Pedagogia do Oprimido, né, que deu origem ao livro Pedagogia do Oprimido, mas uma experiência de alfabetização de jovens e adultos que bebia nessa pedagogia, né? E o Teatro do Oprimido tem influências da Pedagogia do Oprimido. Então esse professor falou, vamos lá para o Centro de Teatro do Oprimido fazer um curso. E aí eu e o grupo de pesquisa, à época, fomos ao Centro de Teatro do Oprimido
de 8 pessoas, né, de 8 jovens, eu fiquei, continuei, dei prosseguimento, né, as oficinas, as formações com o Centro de Teatro do Oprimido, e o Alessandro Conceição me convidou a fazer parte do grupo Cor do Brasil, que à época discutia a questão, as várias questões do genocídio da população negra, né? Esses vários aspectos, né? A morte mesmo dos nossos corpos, a tentativa de silenciamento dos nossos conhecimentos. E aí eu me encantei, eu falei, nossa, como é que a arte pode falar de problemas concretos e também pedir à plateia que pense em estratégias de transformação concretas e continuadas. Eu falei, nossa, isso é revolucionário. Bom, você falou desse convite que vocês fazem ao público. Então, queria compreender e, né, que se vocês pudessem também explicar um pouquinho para quem está assistindo a gente, como funciona. Bom, esse convite acontece basicamente, né, e aí eu estou falando especificamente do Teatro Fórum, que é uma das técnicas do Teatro do Oprimido, né, que consiste na gente montar uma peça a partir de um problema concreto, né, como é que a gente consegue construir estratégias concretas e continuadas de transformação dessa realidade específica, que pode ser a questão dessa cultura manicomial que a gente tem historicamente, né? Que pode ser em relação ao machismo, que pode ser em relação à violência, enfim, racial, que pode ser em relação a qualquer tema que o grupo queira abordar, né? Então esse grupo monta essa peça que tem a ver com a sua vida e a gente chama o público para ver essa peça intervir e propondo ações que a gente vai analisando com o público, né? Pelo menos 3 ações, né? A gente convida o público para encenar e pensar estratégias concretas e continuadas e a gente analisa junto com esse público, entendendo, será que essa ação funcionaria nesse contexto? E aí a gente tem vários exemplos, né? E antes dos exemplos eu acho que eu preciso falar, né? Porque um principal avanço que a gente tem no Teatro do Oprimido, acho que ao longo dos tempos, é o surgimento do Teatro das Oprimidas, que nasce revendo essa metodologia, entendendo o quanto essa metodologia também tem de patriarcal, porque a gente só pode produzir coisas a partir do que a gente está refletindo ali, né, no nosso tempo, com as nossas interações, e é um avanço em si mesmo a metodologia do Teatro do Oprimido. O Teatro das Oprimidas nasce como uma revolução dentro da própria revolução, né? Como é que você olha para essa metodologia e pensa o que ainda tem de patriarcal, o que ainda tem, e aí digo patriarcal numa perspectiva que entenda uma pessoa como centro de todas as resoluções, que entenda que uma pessoa que não ocupa aquela identidade, ela pode assumir esse papel e transformar essa realidade. Não, cada um age desde o seu lugar social, cada um pode pensar a partir do seu local e a gente precisa pensar cada vez mais de forma coletiva e não de forma individualizada. Para transformar a realidade, a gente não precisa de heroísmo. A gente precisa de uma articulação social sólida, né, de conscientização sobre os problemas do seu território e a transformação dele. Então o Teatro das Oprimidas faz essa revisão em toda a metodologia e cria uma metodologia específica, né, que é o Laboratório Madalenas, que é específico para mulheres, mas dentro de todo esse trabalho do Teatro das Oprimidas de revisão, ele é para todos e todas. Então no Teatro Fórum, antes no Teatro do Oprimido, a gente fazia uma pessoa vem e intervém, né, nessa peça. Agora a gente monta grupos e fala, pensem sobre essa situação que a gente apresentou. Por exemplo, a gente tem uma peça no Cor do Brasil sobre algumas intervenções policiais na favela e de forma truculenta, ou de personagens que tentam comprar alguma coisa na loja e são seguidos pelos seguranças. Como é que essas pessoas que estão na plateia discutem junto em coletivo sobre esse tema? Elas se juntam e pensam uma estratégia em relação a esse problema. Então, o grupo volta a encenar e esse grupo da plateia vem e propõe. Ok, esse grupo foi seguido na loja. Então, a intervenção que a plateia montou foi filmar os seguranças e dizer, por que vocês estão seguindo? Esse não é o tipo de abordagem, não sei, colocar nas mídias, que é uma intervenção que é uma das que mais aparece. E aí a gente discute os desdobramentos dessa intervenção. Como é que foi a intervenção? Quem foi respeitado na intervenção ou não? Isso pós-espetáculo.
Isso durante o espetáculo. O fórum em si é a apresentação, o espetáculo de teatro fórum. É a apresentação, é a discussão do tema, é a proposição dos grupos de ação que entram em cena para transformar aquela realidade e toda essa discussão das 3 intervenções. Então não existe certo e errado, né? Não existe solução para um problema complexo da sociedade, mas existe a gente se juntando, se debruçando sobre o problema e tentando agir para ver o que acontece, né? Para ver os desdobramentos. Principalmente porque quando a gente está vendo um problema, a gente dá opinião, mas na prática parece que a teoria é outra, né? A gente vai lidar ali com outras questões concretas, que são: quem faz a intervenção é uma pessoa branca? Será que a polícia vai tratar da mesma forma que uma pessoa negra? Será que vai tratar da mesma forma que uma pessoa negra dentro da favela, às vezes isolada de um contexto? Então a gente vai refletindo todas essas questões de forma concreta. Um avanço do Teatro das Oprimidas também não só pensar coletivamente, mas também pensar a partir do seu lugar social. Não é porque é teatro que uma pessoa branca, por exemplo, vai ocupar o lugar de uma pessoa negra e vai fazer aquela mudança, né? Uma vez aconteceu, a gente estava apresentando numa universidade e foi uma intervenção policial na favela. Uma pessoa branca ocupou o lugar de uma pessoa negra nessa batida policial, né? E disse: não, vocês precisam de amor para os policiais. E começou a abraçar os policiais. E aí uma parte da plateia: que legal, olha, mostrou que é com amor, né? E aí fizeram alusão àquela arma com uma rosa, né? É com amor, é com revolução. E a gente perguntou para a plateia: e aí, o que aconteceu aqui? E o pessoal começou a chegar em uma reflexão que foi: ele sendo branco, talvez a polícia tivesse uma outra relação, mas será que uma pessoa negra abraçando os policiais teria a mesma repercussão? Né? Será que dentro da favela esse tipo de atitude é possível? O que seria possível, então, se não fosse isso, né? Então, o simples fato da gente se movimentar e propor ações concretas e continuadas, colocar no corpo e ver se funciona, traz uma série de análises que a gente pensa: não é possível ficar parado, né? É um ensaio para a realidade e a realidade em si mesmo, como diz o Boal. A Raquel estava falando, né? Essa coisa do lugar social. Então, pensar como nasceu o Teatro do Oprimido. O teatrólogo Augusto Boal, né? Uma pessoa, enfim, fascinante, com uma carreira brilhante. Morreu em 2009 e no ano de seu falecimento foi declarado embaixador mundial do teatro pela Unesco. Isso é fascinante. Ele vem como diretor do Teatro de Arena de São Paulo. Embora nascido aqui no Rio, na Vila da Penha, nesse teatro ele revolucionou o teatro brasileiro. Porque eu penso assim, lendo ele agora, né? Pô, não está suficiente fazer esse teatro para a realidade daqui, porque se copiava o teatro europeu, fazendo no Brasil, né? Teatro brasileiro de comédia e tudo mais. Então, dentro do Teatro de Arena, ele propõe esse Arena Conta Zumbi, que foi revolucionário, que traz a figura do Coringa, a partir desse líder revolucionário aqui no Brasil pra gente e que tem grande peso pro nosso trabalho, pessoas negras que hoje fazem teatro do oprimido. E o teatro do oprimido, quando ele propõe, é justamente para isso, né? Resumidamente, seria o teatro da liberdade. É que as pessoas se apropriem do que elas já sabem fazer. Tem uma frase do Boal ótima que é: todo ser humano é produtor de arte, cultura e conhecimento. Ele queria fazer um teatro que não fosse mais a gente ou grupos levando cultura para o povo. E as pessoas fazendo o que já sabem, principalmente, também utilizando o teatro, uma ferramenta humana magnífica, para tratar das questões e transformar, como bem ela disse. Quando a gente faz o Cor do Brasil, quando começa, né, com toda essa bagagem do teatro oprimido, tem coisas ali que pra gente não era suficiente. Então ele mesmo falava: olha, o teatro oprimido não está completo. As pessoas vão chegar e vão fazer para as necessidades dela. Então a gente começa a questionar: pô, essa metodologia aqui não é bem assim. Opressão, pô, bacana, mas a opressão precisa ser nomeada. E a gente falou: pô, a gente está falando de racismo, a gente está falando de machismo, de homofobia. E é muito bom quando ela ganha nome, né? Quando ela ganha, enfim, essa substância para a gente saber não cair muitas vezes na armadilha do universalismo, ou da igualdade, ou da mesma opressão, que não estamos no mesmo nível, não é análogo. Tem as suas especificidades, e é aí que a gente aprofunda. Quais são essas especificidades de ser pessoas negras que fazem esse teatro ou outro teatro? A primeira dela é uma questão de autoestima mesmo, né? Uma questão de referência, uma questão de humanidades. Eu tenho questionado esse termo, humanidade. Será que somos humanos? Mas é isso, a gente não é considerado, a rejeição já é algo dado. Então a gente pega essa metodologia, teatro oprimido, e utiliza pra gente. Como é que a gente vai avançar? Como é que a gente vai utilizar
pegando no que nos falta e colocando o que é necessário, o que falta ser colocado. Então a gente começa com traz essa estética negra, aprendendo com outros grupos de teatro negro do Rio e do Brasil, pegando referência o Teatro Experimental do Negro que aliás, Augusto Boal, antes de criar o Teatro do Oprimido, antes de ir para o Arena, visitava os ensaios do TEM com o Abdias Nascimento. Eu conheci o Abdias no Centro de Teatro do Oprimido. Eles eram amigos, Boal e Abdias. Então a gente começa a colocar o que a gente quer, a descobrir, a investigar. Acho que o pulo do Boal é isso, ele fazia laboratório. Se a gente não sabe, vamos investigar. E se não tem pronto, a gente precisa criar. Precisa investigar, refletir sobre, fazer laboratório. Então o que a gente faz, né? Laboratório sobre negritudes com o teatro oprimido, laboratórios sobre o que nos falta, sobre essa estética. Poxa, isso não é suficiente, então vamos aprender com outros. Então é assim que a gente aprofunda, também não só com o teatro, mas com outros movimentos sociais, com a própria história de Zumbi, com a própria história de Palmares, do Quilombo dos Palmares e tantas outras, com as nossas histórias de favelas, de pessoas negras faveladas aqui nesse mundo. Então, o coletivo, o Aquilombar, é o que faz a gente aprofundar. Isso que você fala, Lê, me faz lembrar que o teatro do Oprimido, né, o Boal, né, ele bebe muito na fonte do Abdias, né, que deu muitas orientações, que apoiou o trabalho, né, que lia as peças e comentava, né, tem uma carta que o Boal deixa, né, pro Abdias, agradecendo, né, todo esse empenho, né, desenvolvimento. E aí tem algumas confluências, né, alguns vão chamar de coincidências, né, mas eu gosto de dizer confluências dessa trajetória tanto do Teatro Experimental do Negro, de Abdias do Nascimento, com o Cor do Brasil. Né? O Cor do Brasil começa em 2010, apresentando no Festival de Artes Negras em Dakar, né? Senegal, né, Lê? Senegal. No Senegal. E que é um festival que o Teatro Experimental do Negro ele foi impedido de participar pelo governo brasileiro à época. Né? Então, o Cor do Brasil começa, né, é inaugurado indo a esse festival. Né? Eu acho que quando a gente diz que estamos realizando os sonhos dos nossos ancestrais, eu acho que é sobre isso. Né? E uma outra confluência muito forte é que pesquisar, trazer o negro para a centralidade, né? E aí eu acho que tem muito a ver com as pesquisas do Abdias, e a questão da identidade no teatro do oprimido, na especificidade, como a gente chama a questão para uma série de coisas, né? Não só a metodologia do teatro do oprimido em si, de trazer para o centro, né? Não é mais esse oprimido genérico, talvez das lutas de classe, somos todos os operários que a gente está trazendo. A gente está trazendo nós, com nossa história, nossa vida, nosso cotidiano, para dizer, olha, isso é opressão, e a nossa opressão se manifesta dessa forma. E as estratégias que a gente vai lidar têm a ver com esse sistema que todo mundo está, né, que é um sistema capitalista, mas tem outros contornos. E até essa própria opressão racial, ela fundamenta esse sistema capitalista, né, esse sistema que exclui a gente das lógicas de poder. Isso faz uma revolução no próprio teatro do oprimido, né, porque quando você tinha homens brancos, majoritariamente cis, né, heteronormativos, ocupando essa cadeira de coringas, né, que é uma espécie de diretor que organiza o grupo, ocupando essas cadeiras em falas internacionais, agora você tem mulheres, negros, né, e cada vez mais indígenas ocupando esses espaços. E quando esse debate acontece, na prática, muitas pessoas brancas vieram perguntar, ué, mas vocês estão dividindo o movimento, né? Somos todos oprimidos. A questão da especificidade exclui outras pessoas, mas é de se fazer pensar que essas pessoas também discutiam de um ponto de vista específico. É específico porque é branco, né? Classe média alta ou rica, né? Do norte do mundo, excluindo pessoas negras periféricas, as vivências são outras. Então, essas pessoas também trabalham na especificidade, que é uma especificidade da branquitude. E a gente vem colocar a luz e dizer, olha, existem muitas especificidades. A gente precisa entender que as pessoas são diferentes para que a gente traga, né, todas essas discussões à tona e pense realmente estratégias concretas para transformar essa realidade que não está bacana, né? E aí, tem curtido o papo até aqui? Aproveito para convidar vocês para seguirem a gente nas nossas redes sociais. Aqui na tela tem o nosso QR Code e o nosso @ do Instagram. Curte, comenta, compartilha. Vem com a gente. Eu lembro muito de um intercâmbio que a gente fez lá
com a Universidade da Califórnia em Los Angeles, um dos momentos foi que a gente apresentou a peça num sistema socioeducativo para meninos e para meninas, né? E aí um rapaz leu o nosso texto, né? Os textos que a gente escreveu aqui foram traduzidos, eles leram, estudaram, né? Eles têm um programa muito legal de educação prisional, então os jovens entram, eles vão cursando, né, toda a educação até a universidade, doutorado, pós-doutorado, o que quiserem dentro do próprio sistema, né, seja socioeducativo ou prisional. E aí um rapaz perguntou pra gente, vem cá, mas se vocês são a maioria, mais de 54%, por que vocês não conseguiram acabar ainda com o racismo? Por que vocês não pegaram e mataram todos os brancos? E aí, pra gente explicar que o problema do racismo não são só as pessoas brancas, é toda uma construção política, histórica, foi difícil, né? Ainda mais por conta da língua, mas essas trocas a gente faz muito. E aí, só para contar mais uma situação que eu acho que é muito bacana, a gente tem uma peça que é do coletivo Madalena Anastácia, que se chama Negro ou Negra. A gente discute um pouco dessa identidade negra, feminina, né? Ser mulher, o que é ser mulher negra? Né? Aquela coisa, vem cá minha nega, eu não sou tuas negas. Toda essa ideia que é pejorativa, né? E a gente tem dados muito contundentes, né? O mapa da violência saiu um tempo atrás, né? Que em 15 anos, enquanto o assassinato de mulheres brancas reduziu, e eu não vou lembrar a porcentagem agora, mas foi substancialmente. Reduziu substancialmente, né, um enorme número. O assassinato de mulheres negras aumentou absurdamente, né, quase dobrou esse número. Então, quando a gente pensa numa política de gênero, dificilmente ela atinge as mulheres negras. Então, isso precisa ser pensado. Então, essa peça, ela discute justamente a cultura do estupro, né? E a gente discute essa peça e, nessa ocasião, a gente fez não só o Teatro Fórum, mas o Teatro Legislativo Feminista, que é desdobrar essa discussão, criando propostas de leis, encaminhando a mandatas que podem transformar isso em projeto de lei. E aí eu lembro que a gente teve uma discussão, das muitas, né, discussões que a gente teve, muito interessante, que foi como é que a gente bota luz nessas músicas que acabam violentando o corpo feminino, né? E aí a gente tem muitas, eu não sei se pode ficar na gravação, mas o teu cabelo não nega mulata, porque é mulata na cor, ou negra do cabelo duro, que não gosta de pentear, e todas essas outras um pouco mais recentes que acabam fortalecendo essa cultura do estupro. E aí uma discussão muito bacana foi, a gente precisa pensar sobre isso, mas não penalizar as pessoas que produzem, né? Porque quem vai ser penalizado? Será que são os grandes autores brancos, que já têm acesso aos grandes editais, ou vai ser a população negra das favelas e periferias, que muitas vezes consegue colocar ali na letra a partir do que tem acesso? Então, como é que a gente complexifica essa discussão para a própria cultura e como é que a gente promove ela, né? E aí a gente levou também essa discussão internacionalmente, pensando que, embora o Teatro das Oprimidas seja uma metodologia feminista, ela não pode ser essa lógica de feminismo branco, né, em que culpabiliza os homens negros. A gente precisa olhar que a maior parte, né, da população em situação de rua é de homens negros, né, se a gente for olhar nos hospícios, né, os homens negros estão lá em maioria. Então, como é que a gente faz essa discussão de gênero trazendo raça para o centro, né? É uma perspectiva que a gente traz muito forte. Então, acho que é mais ou menos tá isso. Tudo aqui acontecendo, né? Muita coisa. Muita coisa. Bom, diante de tudo isso que nós temos, eu agradeço imensamente a presença de vocês, o nosso papo. Vou deixar aqui o convite para quem está assistindo a gente também, para se quiser conhecer o Centro de Teatro do Oprimido, que é na Rua da Lapa. Qual o número? Avenida Mendes Sá 31, bem em frente à Praça ali dos Arcos, não tem como errar. É isso, então se quiserem chegar lá para conhecer o espaço físico, né, que essa galera aqui com mais outras galeras estão articulando, sejam sempre bem-vindos. A gente agradece mais um Papo na Laje e assim eu finalizo. Meu sonho é dormir muito, assim, sabe? Dormir sem preocupação, dormir como se não houvesse amanhã. Esse é o meu sonho. Para isso acontecer, eu quero que o racismo acabe.
que o machismo acabe, que a desigualdade acabe. Então, por enquanto, eu estou acordado lutando para que esse sonho aconteça. E o meu sonho é ver uma sociedade menos desigual, mais justa, mais humana, em que mais pessoas tenham seus sonhos realizados, em que a gente consiga ver uma diversidade de existências que possam coexistir. Acho que é um pouquinho grande, eu sei, mas eu acho que cada um aqui está trabalhando para isso, eu acho que é sobre isso.